Sócrates é um dos filósofos mais importantes da Grécia Antiga. Ele teve um enorme impacto no pensamento humano. Ele desafiou as tradições e as autoridades divinas de seu tempo. Ele nasceu em Atenas por volta de 470 c. Seus pais eram Safroniscus e Povetucha Finareta. Ele passou seus primeiros anos durante o auge do ateniense, democracia. A cidade-estado experimentou um boom cultural e político depois de vencer as guerras persas. Sócrates era diferente da maioria das pessoas em sua sociedade, onde o status e o sucesso foram valorizados acima de tudo. Ele não procurou fama ou fortuna. Em vez disso, ele dedicou sua vida à busca pela verdade. Ele foi o primeiro pensador na história da filosofia ocidental a explorar sistematicamente a natureza e a moralidade humana através do diálogo. Sócrates é uma figura tão interessante. Ele não deixou nenhum trabalho escrito, então temos que confiar no que seus alunos disseram sobre ele. Platão e Xenófon eram seus alunos mais proeminentes e compartilharam muitas ideias sobre o professor. Sócrates tinha uma maneira única de ensinar. Ele fazia perguntas que faziam as pessoas pensarem profundamente sobre suas crenças. Essa abordagem foi realmente revolucionária porque incentivou as pessoas a desafiar suas próprias ideias e ver as contradições em suas crenças. Em Atenas antigas, as pessoas respeitavam e aceitavam crenças tradicionais profundamente, incluindo as sobre os deuses. A religião era uma grande parte da sociedade no século V AC. Os deuses do Olimpo, como Zeus, Atena e Apolo, foram vistos como os protetores da cidade e a razão de sua boa sorte. Qualquer pergunta sobre seu poder ou falta de respeito por seus rituais pode ser vista como um perigo para a comunidade. Mas Sócrates, ele tem esse desejo muito forte de mudar o mundo, e às vezes isso pode fazer as pessoas se preocuparem um pouco porque a veem como uma ameaça à estabilidade social. Sócrates era uma figura realmente interessante. Algumas pessoas o admiravam, enquanto outras o acharam alarmante. Ele desafiou os deuses de uma maneira que não era diretamente negar sua existência. Em vez disso, ele ofereceu uma nova maneira de pensar sobre a natureza do conhecimento divino e humano. Ele era diferente de outras pessoas, como padres e poetas, como Homero ou Hesíodo, que frequentemente retratavam os deuses como sendo imprevisíveis e como humanos. Sócrates acreditava que a verdadeira sabedoria poderia ser encontrada através do autoconhecimento. Ele não passou por autoridades externas. Ele costumava se referir à sua voz ou sinal de demonão interior. Muitas pessoas viram isso como heresia porque ele colocou a experiência espiritual pessoal acima das práticas religiosas convencionais. Por exemplo, no diálogo de Platão e Eutífron, Sócrates entra em uma discussão com uma pessoa que se considera um conhecedor de piedade. Através de uma série de perguntas, Sócrates mostra que as ideias tradicionais sobre o que os deuses querem não estão corretas. A abordagem de Sócrates foi um paradoxo. Ele viveu durante um tempo em que Atenas passava por momentos difíceis após a Guerra do Peloponeso. Essa guerra começou em 431 AC e terminou em 404 AC, e deixou Atenas em um estado bastante difícil. Sócrates era conhecido por seu amor à discussão e uma boa risada, mas ele também tinha uma maneira de apontar o que via como os problemas da sociedade. Ele não tinha medo de fazer uma piada ou duas sobre as pessoas que ele pensava que estavam causando divisão. No coração de Atenas, em um lugar conhecido como Jardim da Moral e Verdade, uma comunidade vibrante reuniu-se. Essa comunidade incluía jovens, incluindo os líderes promissores de amanhã, como Alcibíades e Critias. No entanto, essa comunidade também atraiu pessoas mais velhas, que, de uma maneira divertida, expressaram sua curiosidade sobre as crenças dos jovens. Eles queriam saber se essas crenças estavam realmente enraizadas na sabedoria. Essa curiosidade, embora aparentemente divertida, criou um zumbido em torno dos jovens, conquistando-lhes uma reputação como um causador de problemas. Era uma reputação de que, embora divertido, também fez as pessoas questionarem tradições, e por extensão, os deuses. Quem estava por trás dessas tradições? A vida de Sócrates chegou ao fim em 399 AC quando ele foi acusado de ser antipatriótico e corromper os jovens. O julgamento, sobre o qual Platão escreveu no Pedido de Desculpas, foi um dos eventos mais dramáticos da história da filosofia. A promotoria alegou que Sócrates não reconheceu os deuses que a cidade homenageou e introduziu novas divindades referindo-se ao seu demônio. Ele também foi considerado responsável pelos ensinamentos morais de Sócrates, teve um impacto significativo nos jovens atenienses, alguns dos quais, como Alcibíades, mais tarde traíram Atenas em C. Ourt. Sócrates permaneceu firme em suas crenças e não buscou misericórdia.
Em vez disso, ele humildemente afirmou que sua missão de incentivar as pessoas a refletir era divinamente concedida, e estava preparado para enfrentar quaisquer consequências. Seu discurso, cheio de ironia e confiança, apenas aprofundou a raiva dos juízes. Por fim, 501 cidadãos votaram em sua morte. Sócrates foi condenado à morte tomando veneno. A execução de Sócrates ocorreu em uma prisão de Atenas, onde passou seus últimos dias cercados por seus discípulos. Platão descreve como Sócrates aceitou calmamente seu destino no diálogo Faedo. Ele discutiu a imortalidade da alma e afirmou que, para um filósofo, a morte é apenas libertação do corpo. Sócrates bebeu veneno e morreu, deixando para trás um legado que mudou o curso da história. Sócrates era um cara muito especial. Ele não se rebelou apenas por causa disso, mas porque ele realmente acreditava que a verdade e a virtude não dependem da aprovação de mais ninguém. Ele foi o primeiro a dizer isso, e sua morte se tornou um símbolo da luta pela liberdade de pensamento. Ele teve uma enorme influência no mundo antigo. Sua maneira de falar sobre as coisas, que agora chamamos de método socrático, era a base das ideias de Platão. Vamos criar a academia, o primeiro lugar onde todos podemos nos unir para aprender e crescer. As ideias de Sócrates se espalharam por toda parte pelo mundo helenístico, chegando a Aristóteles e depois Roma. Sua abordagem ao autoconhecimento como caminho para a sabedoria se tornou o fundamento da filosofia ocidental, diferenciando-a das tradições místicas do Oriente. Enquanto ele estava em conflito com pessoas religiosas, a Universidade Sócrates foi uma verdadeira inspiração. Ele mostrou como pode ser perigoso perseguir a verdade quando as pessoas estão presas de maneira antiga. Ele mudou o mundo antigo com suas ideias e exemplo. Ele mostrou que a filosofia não é apenas algo em que você pensa, mas um modo de vida que requer coragem e honestidade. Quando ele desafiou os deuses, ele iniciou uma nova era em que a razão se tornou mais importante. Direito à independência em Atenas, onde os deuses costumavam ser responsáveis por todas as partes da vida. Sócrates plantou as sementes de dúvida e, com o tempo, essas sementes se transformaram em uma forte árvore de pensamento racional que forneceu energia para a civilização por milhares de anos. Ainda não sabemos ao certo quem ele era e o que ele representava. Ele era ateu, como as pessoas que o acusaram. Ou ele era um crente que tinha fé que foi além das crenças tradicionais. Podemos encontrar a resposta em seu famoso ditado: "Eu sei que não sei". Tudo dito por um homem que passou a vida procurando a verdade reflete sua abordagem única. Ele é humilde diante da vastidão do conhecimento, mas também é ousado em sua busca por isso. Sócrates não destruiu a fé nos deuses apenas para satisfazer sua própria curiosidade. Ele convidou as pessoas a procurar por significado em vez de confiar em respostas prontas. No final, Sócrates se tornou uma ponte entre o passado mitológico e o futuro racional. Sua vida e morte em 399 AC foram um grande momento na história. Foi quando a humanidade começou a se afastar completamente para as forças divinas e começou a explorar sua própria mente. Seu desafio aos deuses não era apenas um ato de desafio, mas também um convite para o diálogo. E esse diálogo ainda está acontecendo hoje. É um diálogo cheio de perguntas, dúvidas e a busca pela verdade, não importa quais sejam as consequências. Na história do pensamento político, uma das mentes mais influentes cujas ideias sobre o poder ainda são relevantes hoje é a incrível Nicola Maquiavel. Ele era um pensador florentino que viveu durante o Renascença. Ele nasceu em Florença em 1469, filho do advogado Bernard de Machiavelli e sua esposa, Bartolomeu. Era uma época em que a Itália era um mosaico de cidades-estados em guerra. Maquiavel cresceu em um ambiente de instabilidade constante, que moldou sua visão pragmática da natureza do poder. Em 1498, ele começou a trabalhar como secretário da Segunda Chancelaria da República Florentina. Isso significava que ele era responsável por missões diplomáticas e assuntos internos. Esse trabalho lhe deu uma oportunidade única de observar os governantes e seus métodos de governança. Sua carreira terminou em 1512, quando os Médici recuperaram o poder em Florença. Maquiavel foi acusado de conspiração, preso e torturado. Após sua libertação, ele se aposentou em sua propriedade em San Casina, onde morava o resto de seus dias. Em 1513, ele escreveu seu trabalho mais famoso, De Princi, um livro que mudou para sempre a ideia de política e poder. Maquiavel era um verdadeiro pioneiro, rejeitando as visões medievais tradicionais de que o poder deveria se basear na divindade. Em vez disso, ele argumentou que a regra bem-sucedida depende da eficiência prática, e não dos ideais.
No Príncipe, ele descreveu o poder como um jogo em que o principal objetivo do governante é manter o controle e garantir que os interesses do governante sejam atendidos. Ele falou sobre o quão importante é para um país ser estável, mesmo que isso signifique usar um pouco de crueldade ou engano. Ele compartilhou alguns exemplos interessantes da história, como a época em que César Borgia era o governante. Borgia era filho do Papa Alexander VI, e Maquiavel o conheceu durante uma viagem especial em 1502. Maquiavel pensou que Borgia era o exemplo perfeito de um governante. Ele era duro com seus inimigos, mas também sabia como tornar seu povo leal. Ele foi rápido em lidar com quaisquer problemas que surgiram. Maquiavel disse que Borgia usou a crueldade como uma ferramenta para. Ele fez tudo o que pôde para impedir o caos, e fez isso de uma maneira que fosse gentil e atenciosa dos outros. Uma das ideias mais importantes de Maquiavel foi o conceito de fortuna, sorte ou destino, que desempenha um grande papel na política. Ele comparou a sorte a um rio que pode inundar tudo em seu caminho se você não construir barragens com antecedência. Para controlá-lo, ele sugeriu usar as qualidades pessoais de um governante, como coragem, astúcia e a capacidade de se adaptar às circunstâncias. Este conceito se tornou. Maquiavel era um verdadeiro divisor de águas. Ele acreditava que o poder não cai apenas do céu, é algo que precisamos ganhar e nos apegar através de nossas próprias ações. Ele era tudo sobre ser prático, o que era bem diferente do que outros pensadores cristãos estavam dizendo. Famakinsky, por exemplo, pensou que o poder deveria ser sobre ajudar as pessoas e seguir essas regras realmente rigorosas da maquia. Ele acreditava que o Estado deveria ser como um leão, assustador para seus inimigos, e como uma raposa, sorrateira e boa em evitar armadilhas. Veli era um cara inteligente. Ele entendeu que a guerra era uma grande parte da administração de um país. Ele pensou que o líder deveria estar pronto para lutar a qualquer momento, porque a paz era apenas temporária. Ele não concordou com as outras pessoas de seu tempo. Ele pensou que as pessoas deveriam ter seu próprio exército em vez de contratar mercenários, porque viu mercenários às vezes traírem seus chefes. Ele pensou isso porque Maquiavel disse que seu próprio exército: "Tenho muito orgulho de ser leal ao soberano e ao Estado." É uma sensação tão boa para fortalecer nosso poder e garantir nossa independência. Suas ideias sobre organização militar mais tarde encontraram uma recepção calorosa nos Estados-nação da Europa. Os governantes começaram a construir exércitos permanentes que eram leais à autoridade central. Outra parte importante de sua filosofia foi como ele se sentia sobre o povo. Maquiavel entendeu que aqueles que estavam servindo, a base do Estado veio de um bom lugar. Ele estava preocupado com o fato de os governantes serem muito cruéis, porque sabia que isso poderia levar as pessoas a subirem. Mas ele também sabia que as pessoas podem mudar e podem ser influenciadas. Então, ele aconselhou os governantes a parecerem justos e generosos, mesmo que isso fosse apenas uma maneira de obter mais poder. Ele até disse que é melhor ser um pouco mesquinho. Mas essa ideia do equilíbrio entre medo e amor se tornou um dos mais famosos em seus ensinamentos e por boas razões. O soberano deve inspirar o medo, mas não a tal ponto que se torna odioso. As ideias maquiavélicas sobre o poder começaram a se espalhar após sua morte em 1527, quando O Príncipe foi publicado em 1532. O livro causou um alvoroço, com alguns o vendo como uma ideia muito boa, um novo guia para tiranos e outros. Ele fez um ótimo trabalho ao analisar a política da Europa católica, que era sobre a ideia de ordem divina. A Inquisição proibiu seu trabalho em 1559, mas isso apenas a tornou mais popular. Mesmo governantes como o rei Henrique II da França e Henrique VII da Inglaterra, que às vezes agiam de uma maneira que poderia parecer um pouco maquiavélica, provavelmente o leu e foram inspirados pela mesma abordagem prática. Por exemplo, Henrique VIII fez grandes mudanças em 1536. Ele acabou com os mosteiros para se tornar mais poderoso. Durante o Iluminismo, algumas pessoas inteligentes, como Jean Rousseau e Thomas Hobbes, começaram a pensar em ideias semelhantes. Mas eles tinham ideias diferentes sobre como aplicá-las. Em 1651, um escritor chamado Hobbes escreveu um livro chamado Leviatã. Neste livro, ele falou sobre como ter um forte governo central poderia ajudar. Mantenha as coisas estáveis. Isso foi semelhante a algumas das ideias sobre o poder sobre o qual Maquiavel havia escrito antes. Mas, diferentemente de Maquiavel, a ideia de uma forte autoridade central também foi usada como uma ferramenta para o desenvolvimento da riqueza, o que é realmente interessante. Hobbes procurou uma justificativa moral para o poder através do contrato social, enquanto Florentino permaneceu aberto a dilemas éticos.
Em 1762, Rousseau criticou a tirania que poderia impor ao contrato social. No século X, as ideias de Maquiavel foram refletidas na política de Otto von Bismarck, que uniu a Alemanha em 1871 usando diplomacia e guerra com cálculo de frio. Bismarck, como soberano maquiavélico, manipulou alianças e conflitos para alcançar seus objetivos, ignorando censuras morais. Sua abordagem ao poder como uma ferramenta para a grandeza nacional ecoou diretamente o conselho de Maquiavel sobre a necessidade de se adaptar às circunstâncias no século XX. Vladimir Lenin e Joseph Stalin são duas pessoas muito diferentes, mas tinham algumas coisas em comum. Ambos usaram medo e violência para controlar as pessoas em seus países. Eles fizeram isso porque queriam permanecer no poder. Hoje, alguns líderes ainda usam essas mesmas ideias. Eles podem nem perceber isso. Eles dizem às pessoas em seus países o que pensar, assim como esses líderes durante a Segunda Guerra Mundial. Suas ideias sobre estratégia política e alianças internacionais, como a formação da OTAN em 1949, mostram o quão importantes suas ideias. Suas ideias sobre gerenciamento de imagens, onde os políticos criam cuidadosamente sua imagem pública, também vêm de suas recomendações sobre a aparência da virtude. Mesmo no mundo dos negócios, vemos elementos da concorrência e manipulação maquiavélica, que destaca o quão universalmente aplicáveis são suas observações sobre o poder. Maquiavel não nos deixou apenas com um guia para governantes, ele também nos deu uma profunda compreensão do comportamento humano na busca do poder. Sua ideia de que o poder é uma arte que requer flexibilidade, força e insight existe há séculos, e ainda está forte. Ele mostrou que os estados são governados não pelos ideais, mas pelos interesses, e que um líder é alguém que sabe como antecipar, agir e sobreviver em um mundo onde a fortuna está em constante mudança. Seu trabalho, escrito há mais de 500 anos, é como um espelho que reflete os mecanismos de poder nas sociedades modernas, provando que suas ideias não perderam seu poder entre os filósofos. De quem ideias tocaram a vida de tantas pessoas? Siddhartha Gautama, também conhecida como Buda, nasceu por volta de 480 C na cidade de Lumbini, no que hoje é o Nepal. Seus ensinamentos sobre o sofrimento formaram a base de uma das maiores tradições espirituais do mundo. Seu pai, Shuddhodana, era o governante do clã Shakya, uma pequena república na fronteira da Índia e do Nepal. A mãe de Mai morreu logo após seu nascimento. Siddhartha cresceu no luxo de um palácio em Kapilavastu, cercou seu pai um homem gentil e carinhoso. Ele fez o possível para proteger seu filho das dificuldades do mundo. Ele acreditava que seu filho cresceria para ser um grande rei ou um professor espiritual. Mas mesmo que ele tenha vivido isoladamente, ele não conseguia escapar das realidades da vida. Isso fez dele o lugar perfeito para começar a história de Siddhartha. Um dia, Siddhartha viu 4 coisas diferentes que o fizeram perceber que a vida não era tão pacífica quanto ele pensava. Ele viu um homem velho, um homem doente, um homem morto e um homem santo. Essas experiências o fizeram perceber que o sofrimento fazia parte da vida. Ele ficou chocado, e isso fez decidir deixar o palácio. Ele deixou sua esposa, Yashatara, e o filho, Rahula, para encontrar a resposta para a pergunta de por que as pessoas sofrem e como superar essa dor. Essa partida, conhecida como Grande Renúncia, ocorreu em torno de 451 AC. Siddhartha se juntou aos ascetas errantes, estudou meditação sob professores como Alara Kalama e Uda Karamaputa e praticou técnicas de meditação severas e formas de abnegação, incluindo jejum até que seu corpo estivesse à beira da morte. Ele estava muito cansado. Mas ele descobriu que ter muito cuidado com o dinheiro não o torna livre, então ele decidiu ser moderado. Um momento realmente importante para ele aconteceu aos 35 anos. Siddhartha sentou-se embaixo de uma árvore chamada Bota em um lugar chamado Bota Gaya e prometeu que não se levantaria. Depois de alguns dias pensando sobre isso, por volta de 445 AC, ele descobriu tudo e se tornou um Buda muito legal. Então ele inventou as 4 verdades nobres que se formaram a base de seu ensino sobre sofrimento. A primeira verdade afirmou que a vida está cheia de sofrimento, e é algo pelo qual todos passamos. Nascimento, velhice, doença e morte são apenas partes da jornada. O segundo afirmou que a causa do sofrimento é desejo, sede de prazer, poder ou vida eterna, que liga uma pessoa ao ciclo de renascimento. A terceira verdade ofereceu esperança. O sofrimento pode ser interrompido ao se livrar dos desejos. O quarto indicou o caminho para a libertação. O caminho isto, a atenção plena e a concentração de Buda começou a compartilhar seus ensinamentos em Sarnath Parnassus, onde conheceu 5 ascetas que se tornaram seus primeiros seguidores. Seu primeiro sermão, conhecido como Kola Dharma,
ocorreu em torno de 44 AC. Ele explicou que o sofrimento vem de não ver a verdadeira natureza da realidade. Ao contrário das tradições brahmanes da época, que ligavam a salvação aos rituais e ao sistema de castas, Buda argumentou que a libertação está disponível para todos, não importa quem você seja. Seus ensinamentos eram sobre entender de onde viemos e trabalharmos em nós mesmos. Ele tinha uma perspectiva única sobre a ideia de uma alma eterna, sugerindo que todos fazemos parte de algo maior, algo que ele chamou de anatta. Isso era bem diferente do que a maioria das pessoas pensava naquela época. Ele acreditava que cada um de nós é composto de 5 partes diferentes: sensações, percepção, pensamentos, construções mentais e consciência, que estão sempre mudando. Por 45 anos, Buda viajou pelo nordeste da Índia, compartilhando suas ideias e inspirando pessoas. Ele foi uma das poucas pessoas da sociedade que alcançou todos: kings, comerciantes, camponeses e até mulheres. Isso era realmente incomum porque o conhecimento espiritual era frequentemente limitado a homens da casta alta. Ele fundou o Sanku, uma comunidade de monges e freiras que se tornaram os portadores de seus ensinamentos. Um de seus clientes era o rei Bimbisara, que governou Magadha e doou terras para o mosteiro em Rajaria. Outro apoiador influente, o comerciante Anathapenda, doou o Jetavana Grove em Shrastha, onde Buda passou muitas estações chuvosas. Esses lugares foram realmente importantes durante sua vida, porque se tornaram os centros de suas ideias. O ensino de Buda sobre o sofrimento não era apenas uma filosofia teórica, era um sistema prático que as pessoas poderiam realmente seguir. Ele se viu como um médico que diagnostica a doença do sofrimento, determina sua causa, desejo, confirma a possibilidade de cura e prescrever tratamento. O caminho 8. Sua abordagem foi sobre testar as coisas no mundo real. Ele incentivou as pessoas a verificar as coisas por si mesmas, o que o diferencia de outras figuras religiosas. Os líderes da época eram pessoas incríveis, como os padres veterinários que confiavam na sabedoria dos textos sagrados. O Buda era um ótimo professor. Ele contava histórias, como a parábola da semente de mostarda, para ajudar as pessoas comuns a entender as grandes ideias. Nesta história, ele fala sobre uma mulher que perdeu o filho. Ele a ajudou a ver que a morte é algo que afeta todos nós, mostrando a ela que ela poderia aceitá-la. Buda morreu aos 80 anos de 401 AC em Kushigara, depois de comer alguma comida mimada que o ferreiro Shunda o serviu. Suas últimas palavras para seus discípulos foram: depois que ele faleceu, seu corpo foi cremado e seus restos mortais foram divididos com amor entre os 8 governantes que ergueram stupas em sua homenagem. Este evento foi um momento realmente especial, porque marcou o início da disseminação do budismo fora da Índia. Seus ensinamentos foram amorosamente transmitidos pela tradição oral até o século I AC. Esta bela música foi gravada no Pala no Sri Lanka, e faz parte do cânone budista de Tripitaka. Os ensinamentos do Buda têm sido uma fonte de conforto e orientação para muitas pessoas há séculos. No segundo século AC, o rei Shoka foi profundamente afetado pelos horrores da guerra. Isso levou a se converter ao budismo e espalhar seus ensinamentos por toda a Índia e além, incluindo Sri Lanka. Deixe-me falar sobre a maravilhosa maneira de o budismo se espalhar pelo sudeste da Ásia. No primeiro século, chegou à China pela Estrada da Seda. Depois, viajou para a Coreia e o Japão, onde floresceu em escolas incríveis como Shan e Zen. E no Tibete, do século VI ao Vigo, o budismo se misturou com as tradições locais, levando uma bela nova forma chamada lamaísmo. Cada uma dessas tradições adaptou as ideias do Buda, mas sua visão do sofrimento permaneceu em seu coração. E isso é o budismo chamou a atenção do mundo ocidental. No século XIX, um monte de estudiosos europeus, como Eugène Bournow, começou a traduzir textos em 1844. Então, no século XX, filósofos como Arthur Schopenhauer, cujos escritos foram publicados em 1818, encontraram alguns paralelos bem legais entre suas ideias sobre o sofrimento e os ensinamentos de Buda. Agora, Schopenhauer tinha uma visão bastante pessimista, dizendo que não havia esperança de libertação, mas na década de 1930, psicólogos como Carl Gustav Jung começaram a explorar o conceito budista de atenção, que mais tarde, inspirados pelas ideias maravilhosas do Buda, as práticas modernas da atenção plena se tornaram realmente populares nos últimos anos. As ideias do Buda sobre sofrimento ainda são realmente relevantes hoje. Ele disse que a dor vem do apego, e isso é algo com o qual muitas pessoas podem se relacionar. Não importa que tipo de sofrimento eles estejam passando, esteja relacionado a bens materiais, tecnologia ou relacionamentos, as pessoas podem encontrar conforto no caminho das 8 vezes.
Esse caminho nos incentiva a focar no comportamento ético e na paz interior, o que é uma boa mudança da ênfase ocidental no sucesso externo. Pesquisa de neurociência moderna é tão adorável ver como a meditação é conhecida e eficaz que Buda praticou e ensinou. É maravilhoso saber que pode reduzir o estresse e melhorar a saúde mental. O melhor de tudo é que seus ensinamentos são acessíveis a pessoas de todas as culturas e épocas porque não precisam de crença no sobrenatural. Buda revelou a natureza do sofrimento humano como uma realidade a ser trabalhada, não como um problema abstrato. Sua vida, do príncipe ao professor iluminado, é um exemplo de como a consciência da dor pode levar à libertação. Mesmo 500 anos após sua morte, as palavras desse incrível indivíduo continuam a guiar milhões de pessoas. É um belo lembrete de que o sofrimento não é o fim, mas o começo do caminho para a compreensão e a paz. Seu legado não é apenas uma filosofia, é também um guia prático que nos ajuda a lidar com as inevitáveis dificuldades da existência. Na história da filosofia, uma das mentes mais revolucionárias cujas ideias sobre liberdade mudaram de estruturas sociais eram Jean-Jacques Rousseau. Em 1712, seu pai, Isaac Rousseau, ele era relojoeiro e sua mãe, Suzanne Bernard, faleceu pouco depois de nascer. Isso deixou no cuidado amoroso de seus parentes. A infância de Rousseau estava cheia de simplicidade e calor. Na tenra idade de 16 anos, ele embarcou em uma jornada pela Europa. Suas primeiras experiências, incluindo trabalhar com mestre relojoeiro e conhecer as mentes esclarecidas da França, moldaram sua visão da sociedade e da natureza humana. Em 1749, depois de ver o anúncio de um concurso de redação da Academia de Dijon sobre o assunto, As artes e ciências melhoram a moral, Rousseau escreveu um discurso sobre as ciências e artes que lhe trouxeram fama. Neste trabalho, ele primeiro expressou a ideia de que a civilização não liberta uma pessoa, mas o escrava. Este foi o começo de seu conceito de liberdade, que mais tarde revolucionou as ideias tradicionais sobre a sociedade. Rousseau viveu na era da Iluminação, quando pensadores europeus como Voltaire Montesquieu eram um grande fã de razão e progresso. Mas ele tinha uma opinião diferente. Ele pensou que, à medida que a sociedade se desenvolveu, as pessoas se tornaram menos livres. Em 1755, ele falou sobre por que a desigualdade e a opressão existiam. Ele pensou que eles começaram com propriedade privada e estruturas sociais complicadas. Rousseau escreveu que, antigamente, as pessoas viviam de uma maneira simples e natural, guiadas por seus corações e pelas coisas de que realmente precisavam. Isso era muito diferente da crença comum na época, que era que uma monarquia e hierarquia eram necessárias para a ordem. Seu trabalho mais importante sobre o contrato social, publicado em 1762, foi o resultado de sua filosofia de liberdade. Rousseau disse que a verdadeira liberdade é possível apenas nas ideias de um Rousseau sobre pessoas que assumiam o comando. Ele acreditava que o poder deveria vir do povo, não do rei ou da aristocracia. Ele teve a ideia de uma vontade comum, que é quando as pessoas se reúnem e compartilham um desejo pelo bem comum. Isso deve ser o que orienta as leis e a governança. Naqueles dias, havia monarquias absolutas como a França de Luís XIV, onde uma pessoa tinha todo o poder. Rousseau queria mudar isso. Ele queria que todos pudessem participar da tomada de decisões. Ele disse: nasce uma pessoa livre, mas em todos os lugares ele está em correntes. Não é uma maneira incrível de descrever a maneira como algumas pessoas são tratadas? É como dizer que as sociedades existentes privam as pessoas de seu direito natural à liberdade através de leis desleais e instituições opressivas. Essa ideia era radical para o século XV, quando a maioria da Europa viveu sob a regra de paredes de destaque. Por exemplo, em franceses, em que os frutos do século XV, onde passavam a regra de um regulamento. A nobreza desfrutou de privilégios. Forçado neles. Ele tinha algumas ideias interessantes sobre como as pessoas deveriam viver juntas e nasceu em Genebra, então tinha uma conexão especial com a cidade. Em 1754, ele voltou a Genebra e recebeu sua cidadania novamente porque foi inspirado pelas tradições republicanas da cidade. Mas algumas pessoas não gostaram de suas ideias. Alguns dos reis e rainhas não gostaram deles, e algumas das outras pessoas inteligentes que pensavam em coisas semelhantes também não gostaram delas. Eles pensaram que ele era muito idealista. Em 1762, depois que ele escreveu um livro chamado De Social, os livros de Rousseau, O Contrato e o romance Emile ou Educação, foram infelizmente banidos na França e em Genebra. Isso forçou a fugir para a Suíça e depois para a Inglaterra em 176 a convite do filósofo David Hume.
O conflito com as autoridades apenas fortaleceu sua reputação como combatente da liberdade, embora ele próprio sofria de perseguição. Durante o resto de sua vida, a influência de Rousseau na sociedade foi mais pronunciada durante a Revolução Francesa, que começou em 1789, 11 anos após sua morte em 1778. Os líderes da Revolução são os seguintes. Maximilien Robespierre se inspirou em suas ideias em Soberania das Pessoas. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, adotada em 1789, refletiu sua condenação de que todos têm o direito à liberdade e à igualdade. A derrubada da monarquia em 1792 e a execução de Luís XV em 1793 se tornaram uma personificação prática de sua tese de que Rousseau acreditava que o poder deve pertencer ao povo, não aos governantes hereditários. No entanto, ele não previa o extremo do terror de Jacobin. Ele mostrou como suas ideias podem ser distorcidas, e isso influenciou o desenvolvimento de ideias democráticas fora da França. Na América, seu conceito de liberdade inspirou os pais. Você sabe, é interessante pensar em como Thomas Jefferson e John Adams foram influenciados por John Locke. É quase como se eles tivessem pegado algumas de suas ideias e corriam com elas. Uma dessas ideias era essa coisa toda sobre ter um governo que representa as pessoas e trata todos igualmente. Então, depois que Napoleão se foi em 1815, lugares como a Suíça começaram a experimentar novas maneiras de administrar seus governos. Eles foram meio inspirados pelas ideias de Jefferson e Adams, e pensavam que ser livre significava ser ativo na comunidade. É incrível pensar que a participação dos cidadãos é o que tornou possível as democracias modernas. Eleições e direitos civis se tornaram a norma, e somos muito gratos por isso. Além da política, Rousseau repensou a liberdade no campo da educação e da cultura. Em Emile, ele propôs criar filhos de acordo com suas inclinações naturais e não impondo limites estritos a eles. Isso foi revolucionário para uma época em que a educação estou curiosa. Você acha que as ideias dele foram influenciadas por educadores como Johann Pestalozzi? Ele desenvolveu maneiras de ensinar as pessoas a se concentrarem em seu próprio crescimento e desenvolvimento nas artes. E o romantismo, que começou na década de 1790, abraçou a natureza e a liberdade individual. Você pode ver isso nas obras de poetas como William Wordsworth, que celebrou o estado natural da humanidade. Sua ideia de liberdade não era perfeita, mas ele tinha boas intenções. Alguns críticos, incluindo Walter, pensaram que ele estava focado demais no passado e não apreciava completamente as realizações da civilização. Em suas cartas de 1755, Walter brincou sobre seu raciocínio sobre a desigualdade, chamando sua ideia de retornar à natureza boba. Estudiosos modernos. Saliente que a vontade comum às vezes pode justificar o tratamento de minorias em nome da maioria. Como todos sabemos, a Revolução Francesa foi um evento realmente importante que ajudou a se livrar do feudalismo e tornou realmente a ideia de soberania popular. Socialistas como Karl Marx, cujo Manifesto Comunista saiu em 1848, levou sua crítica à desigualdade, mas rejeitou sua visão romântica da natureza. Pensadores liberais como John Stuart Mill, em Liberty, 1859, expandiram suas ideias de liberdade pessoal, acrescentando a defesa dos direitos individuais. No século XX, a luta pela descolonização na África e na Ásia, a partir da década de 1940, foi baseada nessas ideias. Rousseau acreditava que as pessoas deveriam decidir seu próprio destino. Ele pensou que isso era verdade na Índia quando Mahatma Gandhi levou seu país à independência em 1947. Hoje, ainda precisamos pensar na liberdade dessa maneira. Ele pensou que a verdadeira liberdade é impossível sem igualdade. Essa ideia ainda é importante hoje. Vemos isso em conversas sobre justiça social e desigualdade econômica. Também o vemos nos movimentos dos direitos civis de hoje, como a luta dos afro-americanos nos Estados Unidos em 1960. Estamos muito agradecidos pelas contribuições de Martin Luther King para as democracias modernas. Embora sempre haja espaço para melhorias, devemos a ele um grande agradecimento por enfatizar a importância da participação popular por meio de eleições e referendos. É com o coração pesado que lembramos que Rousseau faleceu sozinho em 1778 em Ermenonville, França. Mas você sabe o que? Suas ideias duraram séculos. Ele nos mostrou que a liberdade não é apenas a ausência de correntes, é muito mais. Estamos todos juntos nisso, e estamos comprometidos com a igualdade e a responsabilidade. Sua filosofia era como uma brisa quente, soprando suavemente as antigas barreiras que mantinham o poder nas mãos de alguns poucos.
Era um farol de esperança, mostrando-nos um caminho para uma sociedade em que cada pessoa poderia ser o capitão de seu próprio navio, traçando um curso para seu próprio destino. 250 anos após sua morte, suas palavras ainda ressoam profundamente, iluminando um incêndio dentro daqueles que anseiam pela liberdade em um mundo cheio de novos desafios. Na grande tapeçaria da filosofia, ele se destaca como uma estrela, brilhando intensamente e nos guiando para um futuro mais brilhante e equitativo. As discordâncias mais importantes sobre a natureza da realidade, o materialismo, tomaram forma na era da defesa dos mísseis. George Berkeley nasceu na Irlanda em 1685, no condado de Kilkenny. Seu pai era um pouco nobre e ele foi educado no Trinity College Dublin, onde estudou história. Ele foi particularmente proeminente na oposição de George Berkeley, era um pensador fascinante. Ele tinha algumas ideias interessantes sobre percepção e realidade. Em 1710, quando ele tinha 25 anos, ele publicou seu primeiro trabalho importante, um tratado sobre os princípios da cognição humana. Neste trabalho, ele descreveu uma filosofia conhecida como idealismo subjetivo. Ele disse que a única coisa que pode ser percebida é a própria percepção. Berkeley era um verdadeiro pioneiro. Ele tinha uma visão diferente do mundo da maioria das pessoas na época e fez as pessoas conversando. Ele pensou que a realidade está em nossas cabeças. Ele não acreditava na ideia de que o mundo tem sua própria existência fora de nossas mentes. Ele pensou que tudo o que vemos, como árvores, pedras e o céu, é apenas um reflexo de nossos próprios pensamentos. É apenas um monte de sentimentos que tiramos de nossos sentidos. E esses sentimentos ficam por causa de nossa ideia de Deus. Ele não concordou com a ideia de John Locke em seu experimento em 1690 sobre como as pessoas entendem o mundo. Locke pensou que coisas como tamanho e forma não dependem da pessoa que os olham. Ele morreu em 1704 e acreditava que nossas mentes. Você sabe, qualidades como cores e som têm uma base material objetiva. Berkeley insistiu que a divisão em qualidades primárias e secundárias não tem sentido, pois todas as qualidades existem apenas na percepção. Não há evidências para a existência de matéria fora da consciência. Essa disputa surgiu no contexto da Revolução Científica do século XV, quando a descoberta de você sabe, Isaac Newton realmente ajudou as pessoas a acreditar ainda mais que o mundo é algo que podemos entender e que segue as leis da natureza. Berkeley não era de rejeitar a ciência, no entanto. Ele apenas pensou sobre isso de uma maneira diferente. Ele acreditava que as leis da natureza são como Deus controla como vemos as coisas, não as propriedades das coisas que estão por si só. Falei sobre tudo isso com mais detalhes em 3 conversas entre Hillas e Philonos que foram publicadas. Em 1713, ele falou por suas ideias nessas conversas. Philonos, falando por Berkeley, explicou seus pontos de vista a Hillas. Ele disse que não há necessidade de assumir que o mundo material existe, porque tudo pode ser explicado através da percepção e da presença divina. Mas algumas pessoas não gostaram de sua filosofia. Disse que Samuel Johnson, escritor inglês e contemporâneo de Berkeley, chutou uma pedra e disse: "Gostaria de compartilhar meus pensamentos sobre isso, e vou começar dizendo que não acho que a realidade física seja óbvia. Eu sei que essa história provavelmente é feita, mas que algumas pessoas não gostavam de que as pessoas que não gostaram de dessas pessoas. Mas ele não concordou com tudo. São feitos inteiramente de matéria. Ele pensou que a consciência era apenas um produto de processos físicos. O sistema foi baseado em uma explicação espiritual do materialismo. Por exemplo, Diderot, editor da enciclopédia desde 1751, apoiou a abordagem científica na forma de idealismo. Berkeley, um bispo na Irlanda, foi um obstáculo para isso. Em 1734, ele respondeu às críticas alegando que o materialismo leva ao ateísmo e ao vazio moral, enquanto seu idealismo defende a fé. O argumento mudou-se para o século X, quando a filosofia alemã levou a um novo nível. Em 1781, Immanuel Kant, cuja crítica da pura razão foi publicada, tentou se reconciliar. Ele teve uma visão realmente interessante sobre o idealismo e o materialismo, usando um novo idealismo transcendental. Ele concordou com Berkeley que conhecemos o mundo apenas através da percepção, mas ele pensou que por trás dos fenômenos existe uma coisa em si, uma realidade incognoscível. Kant criticou Berkeley pelo idealismo dogmático, acreditando que também elimina radicalmente o mundo externo. Seguidores de Kant, como Johann Gottlieb Fichte, desenvolveram ainda mais o idealismo subjetivo em suas obras a partir de 1794, alegando que o ego cria realidade, que estava perto das ideias de Berkeley, mas sem sua teologia.
Ao mesmo tempo, Georg Wilhelm Friedrich Hegel era um cara muito interessante. Ele lançou este livro em 1707, chamado Fenomenologia do Espírito, onde fala sobre como a realidade é como um reflexo da razão universal. Ele estava em Berkeley, mas não concordou com toda coisa subjetiva. Ele pensou que a realidade era mais objetiva, especialmente quando você olha para a história. Depois, houve os materialistas, como Ludwig Feuerbach, que foi um grande negócio no livro de 1841, A Essência do Cristianismo. Ele era sobre a matéria ser a principal coisa, e viu o idealismo como uma restante da religião. E depois havia Karl Marx, que levou algumas das ideias de Feuerbach e correu com elas em suas teses em Feuerbach em 1845. Ele estava dizendo que a realidade sobre matéria e mudanças através de. É hora de deixar de lado a ideia de que o idealismo é a verdade. No século XX, esse debate assumiu novas formas. Em 1901, Edmund Husserl começou a estudar a lógica, que trouxe de volta a ideia de que como percebemos as coisas é o fundamento da realidade. Essa ideia lembrou as pessoas de Berkeley, mas a abordagem de Husserl era diferente da perspectiva metafísica de Berkeley. Em 1927, o Ser e o Tempo de Heidegger ofereceram uma nova visão sobre a questão de ser, guardando suavemente os extremos do idealismo e do materialismo. Como descobertas científicas, como a teoria da relatividade de Albert Einstein em 1905 e Niels Bohr e a mecânica quântica de Werner Heisenberg na década de 1920, acrescentou um pouco mais de complexidade. Ficou claro que não há resposta única para as grandes questões da nossa vez. Você sabe, acho que o observador afeta a realidade é semelhante à tese de Berkeley. Embora os físicos não estivessem a bordo com suas conclusões filosóficas, filósofos analíticos como Bertrand Russell criticaram Berkeley por sua inconsistência lógica. Em 1912, Problemas da Filosofia. Eles disseram que a percepção por si só não prova a inexistência da matéria. E havia Ludwig Wittgenstein, que também tinha algo a acrescentar à discussão no lógico que o Tratado Filosófico de 1921 foi um verdadeiro divisor de jogos. Positivistas como Alfred Ayer, em Linguagem, Verdade e Lógica, 1936, os debates metafísicos do pensamento realmente não importavam, mas isso não interrompeu a conversa. Ainda hoje, a controvérsia de Berkeley ainda está moldando a filosofia e a ciência. Nas ciências cognitivas, desde os anos 80, pesquisadores como Donald Hoffman sugeriram que a realidade é uma construção da consciência. Está tudo em nossas cabeças, não é? Somos todos pensamentos, reflexões e ideias. E nossas ideias se refletem na cultura pop, como em filmes como A Matriz. 1999. A realidade é revelada como uma ilusão, um conceito que tem sido uma fonte de fascínio e debate para muitos. A tensão entre percepção e objetividade continua a moldar as maneiras pelas quais cientistas, filósofos e pessoas comuns pensam no mundo. Berkeley, um renomado filósofo, faleceu em Oxford em 1753, deixando para trás uma perspectiva única e instigante que desafiou o senso comum. Seu idealismo, apesar de enfrentar críticas, provocou uma jornada de curiosidade, nos inspirando a refletir sobre nossa compreensão da realidade. O debate que ele iniciou há mais de 300 anos continua a ressoar, acendendo conversas e especulações sobre a natureza da realidade e nosso lugar nele. Limites da consciência e ser, através das idades. Você já se perguntou se há um mundo fora de nossas mentes? Esta questão tem sido um dos desafios mais profundos ao pensamento humano, dividindo uma geração em aqueles que acreditam na história da filosofia. Um dos pensadores mais influentes cujos ensinamentos morais lançaram a base para os sistemas jurídicos modernos era Immanuel Kant. Ele nasceu em Kecksberg, na Prússia Oriental, em 1724. Seu pai, Johann Georg Kant, era um artesão. Kant teve uma ótima educação na Universidade de Königsberg. Ele estudou filosofia, matemática e ciências naturais e depois ensinou lá de 1755. Em 1770, tornou-se professor de lógica e metafísica. Ele passou a vida inteira nesta cidade, mesmo que realmente não soubesse. Em 1785, Kant publicou os Fundamentos da Metafísica da Moral e, em 1788, publicou a Crítica da Razão Prática. Nesses livros, ele escreveu sobre suas ideias sobre moralidade, que se tornou realmente importante para as ideias modernas de dever, direitos e direito. Kant viveu durante o Iluminismo, quando a razão foi vista como o valor mais importante, e autoridades tradicionais como a Igreja e a monarquia foram colocadas sob o microscópio.
Mas ele não compartilhou as mesmas opiniões que seus colegas pensadores da época, como Jeremiah Bentham, cuja introdução à fundação da moralidade e da legislação foi lançada em 1789. Bentham acreditava que a moralidade deveria se basear na ideia de tornar o maior número de pessoas felizes. Kant, por outro lado, pensou que a moralidade não dependia de consequências ou sentimentos. Em vez disso, ele acreditava que era baseado na razão universal. Ele disse: faça o que puder para tornar essa ideia uma lei universal. Isso significa que algo é moral apenas se seu princípio puder ser aplicado. Sua filosofia moral era tudo sobre autonomia, que é a ideia de que cada um de nós tem a capacidade de fazer nossas próprias leis através da razão. Isso é diferente dos sistemas religiosos, onde a moralidade é ditada por mandamentos divinos. Kant propôs que somos nossos próprios legisladores de nossa própria moralidade. Mas essa lei deve ser racional e universal. Por exemplo, Kant pensou que mentira é inaceitável porque, se todos mentissem, a confiança desapareceria e a sociedade entraria em colapso. Essa ideia era diferente da ética das virtudes de Aristóteles, ou a moralidade cristã é sobre caridade, e nos dá uma maneira clara e estruturada de pensar certo e errado. Em seu trabalho de 1797, A Metafísica da Moral, Kant levou essa ideia ainda mais, dividindo a moralidade na ética, nosso sentido interior de certo e errado, dever pessoal e dever legal. Este foi um grande passo para entender a moralidade pessoal separada dos padrões legais. A ideia de Kant sobre o dever teve um grande impacto sobre como os sistemas legais se desenvolveram. Ele acreditava que as pessoas, como seres racionais, têm a capacidade de tomar suas próprias decisões sobre o que é certo e errado. Essa era a base para sua segunda formulação do imperativo categórico. É tão importante considerar os outros e sempre ver as pessoas como fins em si mesmas, não apenas como meios. Essa ideia abriu caminho para o pensamento moderno dos direitos humanos, onde cada pessoa é reconhecida como um indivíduo valioso. Na década de 1500, quando a escravidão, a discriminação contra as mulheres e os pobres eram comuns, as ideias de Kant eram como uma nova brisa de esperança. Ele não se opôs diretamente a essas práticas, mas focou em considerações teóricas. Após a morte de Kant em 1704, seus ensinamentos e suas ideias começaram a se tornar um grande negócio no pensamento legal na Alemanha, onde ele estava morando. Suas ideias tiveram um grande impacto na reforma legal, começando em 1811 com a adoção da Lei da Prússia-Zemstvo, que tentou tornar as leis mais racionais e universais. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, cuja filosofia da lei foi publicada em 1821, desenvolveu ética kantiana adicionando um contexto histórico, mas mantendo a ênfase na razão como a base da lei. Em 1848, as revoluções na Europa, inspiradas pelas ideias de liberdade e igualdade, foram indiretamente baseadas na A compreensão de autonomia de Kant é realmente interessante. O próprio Kant não era um revolucionário e apoiou mudanças graduais. Mas no século XIX, a influência de Kant tornou-se particularmente notável na formação do direito internacional. O jurista suíço Emer de Vattel lançou os fundamentos das normas internacionais na Lei de 1758 dos Povos. Mas foram os desenvolvimentos mais tarde que realmente fizeram a diferença. Em 1795, Kant escreveu um ensaio para a paz eterna, onde propôs uma ordem legal global com base na cooperação e respeito dos Estados republicanos pela soberania. Suas ideias para uma federação, a ideia de uma Liga das Nações em 1919 e uma Nação Unida em 1945, onde os princípios de igualdade e dignidade se tornaram centrais, era algo que as nações livres estavam animadas. A moralidade kantiana também influenciou o direito penal. Em seu livro Metafísica da Moral, ele falou sobre a ideia de retribuição. A punição deve corresponder ao crime, não para assustar as pessoas, mas para tornar as coisas justas. Isso foi semelhante à sua ideia de que os seres humanos, como seres inteligentes, são responsáveis por suas ações, que eram diferentes das ideias de pessoas como Cesari que eram utilitárias. O trabalho de Bicari de 1764 sobre crimes e punições foi realmente interessante. Ele teve essa ótima ideia de que as punições deveriam ser menos duras para o bem do público. Kant acreditava muito na proporcionalidade estrita. Ele até influenciou sistemas legais como o Código Penal Alemão de 1871, que se concentrou na culpa e na justiça, em vez de apenas os filhos de Orens. E no século XX, as ideias de Kant sobre ética se tornaram a base para os direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 1948, reflete sua crença na dignidade de todas as pessoas. Artigo 1.
A bela ideia de que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos é um exemplo perfeito da filosofia de Kant. Advogados como Hansel, cuja pura teoria da lei foi publicada em 1934, acreditava na racionalidade kantiana para criar estruturas legais formais separadas de considerações religiosas ou utilitárias. Até a Constituição Alemã de 1949, conhecida como Lei Básica, foi influenciada pelas ideias de Kant, pois enfatiza a dignidade humana. A filosofia moral de Kant também influenciou a prática judicial no anglo, na tradição americana, que é tão querida para nossos corações que a jurisprudência era dominante. Suas ideias sobre razão e universalidade influenciaram juízes como Oliver Wendell Holmes, que, no final do século XIX, começaram a enfatizar a base lógica das decisões. No U.Rei de 1954, só queria que você soubesse sobre uma decisão realmente interessante da Suprema Corte. Foi em um caso chamado Brown v. O Conselho de Educação da Dessegregação Escolar foi baseado na bela ideia de igual dignidade, um conceito que pode ser rastreado até os princípios éticos de Kant. Nos tribunais internacionais, como os julgamentos de Nuremberg em 1945, essa ideia ficou no centro do palco. Em 1946, a ideia de responsabilidade pelos crimes contra a humanidade realmente decolou. Agora, leis modernas de proteção de dados, como a Regulamentação Geral de Proteção de Dados da União Europeia, introduzida em 1918, refletem a ideia de Kant de respeitar o indivíduo por não usar as pessoas como meio de lucro. A bioética, que surgiu na década de 1970, também se baseia em suas ideias. Por exemplo, quando estamos debatendo a eutanásia ou a engenharia genética, geralmente pensamos na ideia de Kant de não violar a dignidade humana. Mesmo no direito ambiental, onde os direitos da natureza são discutidos. No século XXI, podemos ver sua influência. A ideia de uma lei universal que se aplica a todos os seres inteligentes é chamada de influência. O grande filósofo Kant morreu em Königsberg em 1804, deixando-nos com uma filosofia que não apenas explica a moralidade, mas também nos dá uma ferramenta para construir leis justas. Seu imperativo categórico ainda está conosco hoje, 200 anos depois. Seus ensinamentos continuam moldando normas legais, de constituições a tratados internacionais. Isso mostra que a moralidade baseada na razão pode ser uma base sólida para a sociedade. Sua ideia de dever e dignidade ainda está viva e chutando, orientando a humanidade em relação às leis que protegem não apenas a ordem, mas a própria essência da existência humana.